Antes de entrar no assunto de hoje, que é relação, nós vamos relembrar duas ideias. A primeira é a do sistema cartesiano, ou plano cartesiano ortogonal. Esse plano cartesiano ortogonal, como você pode ver aí na figura, é aquele nosso velho sistema XY. Ele é formado por dois eixos, um horizontal e outro vertical, que formam 90 graus entre si. Daí vem a palavra perpendicular ou ortogonal. Essas quatro regiões nas quais esses dois eixos dividem o plano são chamadas de quadrantes. Nós temos aí nessa ordem, no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O eixo horizontal, como a gente já sabe, é chamado de eixo das abscissas, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Outra coisa que a gente precisa lembrar é quanto à questão da igualdade dos pares ordenados. Quando é que dois pares ordenados são iguais? Dois pares ordenados serão iguais quando o primeiro elemento de um par for exatamente igual ao primeiro elemento do outro par. E o segundo elemento desse par for exatamente igual ao segundo elemento do outro par. Em alguns momentos, para resolver uma igualdade entre pares ordenados, a gente pode recair num sistema de equações de primeiro grau. Para que você entenda isso, você tem aí um par ordenado formado pelos elementos 5x mais 2y e 2x mais y, igual a um outro par ordenado formado pelos elementos 12 e 5. Como esses pares são iguais, nós vamos estabelecer que o 5x mais 2y, que é o primeiro elemento de um par, é igual ao 12, que é o primeiro elemento do outro par. E o 2x mais y, que é o segundo elemento de um par, é igual ao 5, que é o segundo elemento do outro par. Estabelecido aí esse sistema de equações de primeiro grau, fica fácil resolver ele por adição, bastando para isso pegar o 5x e o 2x. Vou olhar para esses dois. Esse 5 que está no 5x em cima, eu vou pegar ele e vou multiplicar toda a equação de baixo. E no 2x tem esse 2 aí, eu vou pegar esse 2 do 2x e multiplicar toda a equação de cima por esse 2. Portanto, as equações nós vão ficar 10x mais 4y igual a 24 e 10x mais 2y igual a 25. Como você tem um 10x positivo em cima e um 10x positivo embaixo, eu vou apenas subtrair, fazendo a linha de cima menos a linha de baixo. 10x menos 10x dá 0, não preciso escrever mais. 4y menos 2y igual a 2y. E 24 menos 25 igual a menos 1, o que me leva a y igual a menos 1 sobre 2. Para encontrar o x, basta escolher qualquer uma das equações que foram apresentadas aí. Eu vou escolher a 2x mais y igual a 5. Nessa equação eu vou trocar o valor de y que eu acabei de encontrar, que é menos 1 sobre 2. E após fazer as contas eu vou encontrar que o x aí vale 11 sobre 4. Sendo assim, os pares ordenados que a questão me apresenta aí só serão iguais se o x estiver valendo 11 quartos e o y estiver valendo menos 1 sobre 2. Dá um pouquinho de trabalho, né? Você pode encontrar no blog alguns artigos sobre como resolve esse sistema de equações de primeiro grau, não apenas esse método da adição que eu acabei de usar, mas também outros dois métodos, o da comparação e o da substituição. Bem, chegando agora ao nosso assunto de verdade, que é relação, você deve lembrar que relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, se a gente fizer um produto cartesiano entre dois conjuntos, digamos A e B, ao pegar pares quaisquer desse produto cartesiano, quando eu juntar esses pares que eu pego aleatoriamente ou não, vai acabar formando o que eu chamo de relação. É claro que você pode pegar esses pares ao léu ou você pode estabelecer uma regra para que você pegue esses pares dentro do produto cartesiano. Quando você estabelece essa regra, você consegue deixar mais claro como é que a relação está acontecendo. E ninguém vai ter que adivinhar como é que essa relação surgiu, como é que esses pares foram escolhidos
de dentro do produto cartesiano. É interessante lembrar também que você pode representar a relação não apenas escrevendo os pares dela, é por enumeração. Mas você pode também representar a relação usando um diagrama de flechas, velho conhecido da nossa conversa anterior, e também usando o plano cartesiano que a gente acabou de relembrar. Vamos ver agora um exemplo de relação dentro de um produto cartesiano que foi gerada a partir de uma regra que foi estabelecida. Se nós tivermos o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e o conjunto B com os elementos 3, 4 e 6, vamos então escrever uma relação que é um conjunto formado por pares ordenados, que pertence a um produto cartesiano de A por B. Portanto, eu vou procurar o primeiro elemento no A e o segundo elemento eu vou procurar no B, como a gente já viu numa conversa anterior, tal que o x divide o y. Então, a minha regra de formação dessa relação é x divide y. Há pelo menos duas maneiras para resolver e para encontrar essa relação que a gente está buscando aí. A primeira maneira é calcular o A cartesiano B, como a gente viu em conversa anterior, e depois de calcular o A cartesiano B, aplicar essa regra, que é encontrar os pares em que o x, que é o primeiro elemento do par, dividirá o y, que é o segundo elemento do par. Bem, calculado o produto cartesiano, nós teremos 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 6 e 4, 3, 4, 4, 4, 6. Agora, aplicando a regra de formação da relação, que é o x divide y, eu vou buscar os pares em que o primeiro elemento, que é o x, divide o segundo elemento, que é o y. Perceba que divide é muito diferente de ser dividido por, tudo ok? Então, eu vou pegar aí os pares 1, 3, porque o 1 divide o 3, dá para fazer 3 dividido por 1, né? 1, 4, 1, 6, 2, 4, porque 2 divide o 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6 e 4, 4. E nós formamos a relação a partir de uma regra que foi estabelecida para a gente pegar os pares de dentro desse produto cartesiano. A segunda maneira é, sem construir o produto cartesiano, é apenas olhar para os dois conjuntos, o A e o B, e procurar dentro do A elementos que cumpram essa regra que foi estabelecida para a formação da relação. Então, eu vou olhar aí para o A e para o B e ver se eu consigo aplicar a regra. Olhando para o conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, que tem os elementos 3, 4, 6, eu vou começar com o 1 aí do conjunto A. E vou ver se o 1 divide todos os elementos do conjunto B. É claro que o 1 divide o 3, 4, 6 e eu tenho já os pares 1, 3, 1, 4 e 1, 6. Voltando para o conjunto A e pegando o elemento 2, eu vou olhar para o conjunto B agora. É claro que o 2 não divide 3. Então, só vai dar para fazer o par 2, 4 e 2, 6. Voltando para o A, vou pegar o elemento 3. E eu vejo que só vai dar para fazer os pares 3 com 3 lá no B e 3 com 6 lá do B, que são os pares que vão obedecer à relação x divide y. Voltando ao conjunto A e pegando o elemento 4, você percebe que ao olhar o conjunto B, só dá para formar o par 4, 4. E você então criou a relação sem precisar escrever todo o produto cartesiano de A por B. Uma ideia que eu devo lembrar também é a ideia do domínio e da imagem. Quando você escreve a relação, o domínio é formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados dessa relação. Então, na relação que nós criamos aí, o domínio será formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, que são os elementos que aparecem aí no começo de cada par ordenado dessa relação que a gente acabou de montar. E a imagem, então, será formada pelo segundo elemento de cada par da relação. Portanto, será formado pelo 3, pelo 4 e pelo 6. Nós temos, então, domínio. É só você olhar a relação, olha os pares ordenados dela e vai escrevendo dentro do conjunto domínio o primeiro elemento de cada par da relação.
para escrever o conjunto imagem, você olha para a relação, para os pares ordenados dela, e vai escrevendo dentro da imagem o segundo elemento de cada par da relação. Quanto à questão da representação de uma relação, não apenas escrevendo os elementos que é representar por enumeração, mas eu posso representar também por um diagrama de flechas. No nosso desenho aí, você vai poder encontrar um diagrama de flechas. É um desenho meio confuso porque a quantidade de elementos é grande, né? Mas vamos olhar com muita calma. No desenho você vai ver algumas palavrinhas. Você tem o conjunto A num diagrama de Venn, o conjunto B também no diagrama de Venn. Tem os elementos do A, 1, 2, 3, 4, os elementos do B, 3, 4, 6. E perceba que aí do elemento 1 saíram 3 setinhas. Está sem ponta, infelizmente, mas são 3 setinhas. 1 para o 3, 1 para o 4 e 1 para o 6. Já do elemento 2 do conjunto A saíram apenas 2 setinhas. O 2 para o 4 e o 2 para o 6. Do elemento 3 também 2 setinhas. 3 para o 3, 3 para o 6. E do elemento 4 saiu apenas uma setinha, 4 para o 4, porque você deve lembrar que esse desenho está representando a relação cuja regra era x divide y. Quanto às palavrinhas que estão escritas aí, no conjunto A você tem escrito a palavra domínio. O domínio é o conjunto de saída das setas. Já no conjunto B você tem o conjunto de chegada. Dentro do conjunto B, que é o conjunto de chegada, você tem o conjunto imagem. Perceba que esse conjunto de chegada, que também recebe o nome de contradomínio, não está escrito aí, mas você deve lembrar dessa palavra, o conjunto de chegada é o contradomínio. Dentro desse conjunto de chegada, a gente tem o conjunto imagem. Nem sempre o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Você vê aí que todos os elementos desse conjunto de chegada, que é o contradomínio, foram atingidos pelas setas. Nesse caso, o conjunto de chegada, que é o nosso contradomínio, é todo o conjunto imagem também. Mas, se algum dos elementos desse conjunto de chegada não tivesse sido atingido pelas setas, eu preciso lembrar que pode ocorrer, o contradomínio ser diferente da imagem. Digamos que o elemento 3 não tivesse recebido nenhuma setinha. Então, o nosso conjunto imagem seria formado apenas pelos elementos 4 e 6. O contradomínio continuaria sendo 3, 4, 6. Mas a imagem seria apenas o 4 e o 6, que seriam aqueles que tinham sido atingidos pelas setinhas. Outra representação que você vai poder ver aí na tela é a representação da relação no plano cartesiano. Eu separei aí, você deve lembrar que, como a relação está baseada no produto cartesiano de A por B, o A fica no eixo horizontal, que é o das abscissas, e o B fica no vertical, que é o das ordenadas. O A tem os elementos 1, 2, 3 e 4, e o B destaca os elementos 3, 4 e 6. Os pares ordenados, então, eu busco primeiro no A. Eu terei 1, 3, 1, 4, 1, 6, que eu coloquei aí em vermelho. Teremos o 2, 4 e o 2, 6, que eu coloquei em verde. E também o 3, 3 e o 3, 6 postos em azul. E, por fim, o 4, 4 posto aí em laranja. E com isso nós representamos a relação no plano cartesiano. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o sistema cartesiano ortogonal é formado por dois eixos que formam 90 graus entre si. O horizontal é o eixo das abscissas, o vertical é o eixo das ordenadas. Esses eixos dividem o plano em 4 pedaços, que a gente chama de quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, que são lidos aí no sentido anti-horário. Nós vimos também que é possível estabelecer a igualdade entre pares ordenados, desde que o primeiro elemento de um par seja igual ao primeiro elemento do outro, e o segundo elemento de um par seja igual ao segundo elemento de outro par. E vimos que muitas vezes é possível, é necessário cair num sistema de equações de primeiro grau para resolver uma igualdade de pares ordenados. Então, nós recordamos a ideia de que relação é apenas um subconjunto de um produto cartesiano, subconjunto esse que pode ser escrito a partir de uma regra. Essa regra seria
o critério para formar essa relação, para pegar os pares ordenados de dentro de um produto cartesiano. E vimos que essa relação ela tem um domínio, que é o conjunto de saída, e uma imagem, que é o conjunto de chegada. Esse domínio é formado pelo primeiro elemento de cada par que forma a relação. E o conjunto imagem é formado pelo segundo elemento de cada par que forma a relação. Outra coisa que nós aprendemos é que é possível representar essa relação com outras duas maneiras. A primeira é usando um diagrama de flechas. E aí vai ficar mais claro da gente ver o conjunto de saída e o conjunto de chegada. Vimos que no conjunto de chegada, que é o contradomínio, nós teremos dentro desse conjunto de chegada o conjunto imagem, que é o conjunto formado por todos os elementos que forem atingidos pelas flechas que vêm lá do conjunto de saída, que é o nosso domínio da relação. É claro que também o domínio da relação será formado apenas pelos elementos que lançarem as flechas. E finalizando, nós vimos que é possível representar essa relação também por um conjunto de pontos marcados então no plano cartesiano. Eu espero que tenha ficado claro. Assista esse vídeo mais vezes até você assimilar os conceitos que a gente trabalhou, e nós nos vemos num próximo episódio.